Boa noite, amigos. Hoje vamos ter dois temas relevantes. Um sobre aquela casa de 15 metros quadrados, que tem uma explicação bem interessante, e para analisar um pouquinho a maneira como esse movimento dos sem-teto, o dinamismo desse movimento dos sem-teto. Você pega isso, você pega a MST, é a parte mais viva do país hoje, despertando solidariedade em vários pontos aí. E vai ter uma entrevista também para falar da questão fiscal, que é das mais relevantes. Mas eu queria abrir aqui o programa para falar da CPMI. Pessoal, se tem uma coisa que é irritante, depõe contra quem pratica, é a virulência do interrogador em relação ao interrogado. Não importa quem seja o interrogado. O cara pode ser responsável aí por 8 de janeiro, pode ter culpa do cartório, pode ser processado e preso, mas à medida em que ele vem, ele está na condição de investigado, e a gente pega deputados aí com uma virulência, com uma violência verbal, isso é covardia, é covardia. Esses deputados eles têm que se tocar, que ficam antipáticos perante o público, perdem a razão, é, atuam de forma incompatível com o cargo. Então, quer participar de CPI? CPI sempre dá muita visibilidade e tudo. Venham com argumentos sem agredir verbalmente o interrogado. Isso é covardia. Seja o cara um coronel, seja um sargento, um cabo, seja o que for. Bom, vamos aí às duas entrevistas do dia. Bom, um dos grandes desafios que nós temos aqui no Brasil aí para conseguir um pouco de equilíbrio fiscal é a questão dos subsídios fiscais que nos últimos anos acabaram tendo distorções muito grandes. Nós vamos ter dois entrevistados hoje que estão participando de um seminário relevante. Um é o Isaac Falcão, que é presidente do Sindifisco Nacional, auditor fiscal, e o outro é José Casalta Nabais, que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Agradeço muito a presença de ambos. Eu vou começar primeiro com o professor, com o doutor Isaac, para dar um pouquinho o panorama de fundo aí, para a gente poder depois pegar os conceitos mais gerais do professor Casalta. Boa tarde, Nassif. É uma honra para mim estar aqui conversando com você e com o professor Casalta Nabais. Nós estamos promovendo um seminário pelo Sindifisco Nacional e temos a honra de receber aqui o professor Casalta. E nesse seminário a gente está discutindo a questão dos gastos tributários. Nós sempre vemos a discussão do equilíbrio fiscal ser colocada em termos das despesas, de redução de despesas públicas, né? Ou seja, de redução de serviços públicos, redução da educação pública, redução de saúde pública, redução de segurança pública, redução da previdência social. Quando se fala em equilíbrio fiscal, você já sabe que é isso que vem. E nunca se fala da redução do gasto tributário, porque o gasto tributário ele tem o mesmo impacto, né, que as despesas, o impacto dele é da mesma natureza, né, mas ele é mais silencioso e, ao mesmo tempo, é muito mais concentrado, né? A gente vai apresentar alguns dados, né? A nossa diretoria de estudos técnicos fez uma compilação a partir dos dados divulgados pela Receita Federal, um ato interessante de transparência ativa, assim a Receita chamou, né? Ao divulgar os dados por CNPJ dos gastos tributários, e essa transparência nos oportunizou fazer o seguinte: a gente está agregando, consolidando esses dados. O nosso diretor Marcelo Lettieri vai apresentar no primeiro dia de seminário isso, e tem uns dados interessantes. Por exemplo, no que diz respeito ao gasto tributário de IRPJ, 30% do gasto está em uma única empresa, né? Ou seja, 19 bilhões de reais estão sendo colocados de dinheiro público em uma única empresa, né? E você poderia imaginar o seguinte: essa empresa precisa de um subsídio para o funcionamento dela, ela é altamente relevante para a economia brasileira, mas o negócio dela é inviável economicamente? Não é. Extração de minério de ferro, né? Dificilmente essa empresa deixaria de operar ou iria operar em outro país, em outra mina, se fosse retirado esse subsídio. Na verdade, essa empresa teve no ano passado um lucro de 96 bilhões de reais. Então, se trata
de um negócio altamente lucrativo, como poucos negócios são tão lucrativos. Ou seja, a retirada do gasto tributário colocado à disposição dessa empresa simplesmente reduziria o lucro dela de 96 bilhões para 77 bilhões, o que, convenhamos, é um senhor lucro, né? E a operação dela continuaria normalmente. Agora, o que se pode fazer com 19 bilhões se aplicados adequadamente, né? Só para você ter uma ideia, um salário mínimo pago durante um ano, com 13º, férias, com tudo, dá 19 mil reais. É um exército de 1 milhão de pessoas. Que loucura. Enfim, é só um exemplo. Vamos trabalhar nesses temas e a nossa contribuição nesse seminário. Agora, Jacques, só para entender um pouquinho, todos esses penduricalhos, nem digo penduricalho, porque penduricalho é coisa pequena, né? Foram colocados o quê? Ao longo de que período? Foi dos anos 90 para cá? Como é que foi? O Nassif, a nossa legislação, os benefícios, eles são... o tempo todo o Congresso Nacional vai funcionando ali, colocando novos benefícios, né? Então, assim, esse marco que você está falando, a partir da década de 90, a partir da Constituição, é um marco bom. Realmente, de lá para cá, cresceram muito, né? Agora, durante a pandemia, também a gente teve várias concessões de benefícios, né? Que cumpriram um papel. Acho que na crise lá de 2008 também, enfim. Nós procuramos não demonizar de forma alguma os benefícios fiscais, né? Eles são importantes para a consecução de políticas públicas, de objetivos nacionais, enfim. A gente tem aí a necessidade da erradicação da pobreza, da miséria, da redução das desigualdades sociais e regionais, do desenvolvimento sustentável, enfim. Então, você tem um instrumento de política pública, que é o gasto tributário, que pode ser empregado para isso. Agora, é preciso sempre você avaliar, entender para onde está indo o dinheiro e ver se está cumprindo essa função. Ô, professor Nabais, o que seria, do ponto de vista de direitos, do ponto de vista do direito também, o que seriam os pressupostos fundamentais aí para a concessão de subsídios? Antes de mais, muito boa tarde ao Sr. Luís Nassif e os meus cumprimentos calorosos também ao professor Isaac Falcão. É um gosto e um prazer poder estar aqui a trocar impressões sobre este tema dos benefícios fiscais. Bem, eu, quanto aos benefícios fiscais, já escrevi sobre isso. Os benefícios fiscais são algo de excepcional, quero dizer. Os benefícios fiscais, no seu enquadramento, eles englobam aquilo que é a extrafiscalidade. E o direito fiscal, o direito tributário, é o direito das receitas, é o direito de obter receitas, para depois afetar as despesas públicas em conformidade com as políticas, enfim, definidas e decididas pelos órgãos representativos, neste caso pelo Congresso. E, portanto, os benefícios fiscais, em todos os países há muitos, aliás, até inclusive se fala na indústria dos benefícios fiscais. O problema dos benefícios fiscais é que são despesas passivas. São despesas que o Estado faz, mas que ninguém dá conta por elas. Não são aprovadas no orçamento. É que os auxílios diretos, os subsídios, são aprovados no orçamento. Sabes quanto dá. Sabes quanto se dá a cada um. Os benefícios fiscais, sobretudo quando são de base muito alargada, muitas vezes trata-se de, enfim, camadas da população ou das elites que, através do lobbying, conseguem, enfim, regatear no Congresso esses benefícios, ou mantê-los. Ora, os benefícios fiscais são uma exceção. E, portanto, são algo extra-fiscalidade. Não portanto, o direito tributário é fazer política fiscal, obter receitas para fazer face às despesas. Ora, os benefícios fiscais é uma maneira de fazer políticas em curto-circuito. Portanto, fazem-se despesas sem seguir o devido processo legal, nomeadamente a aprovação orçamental, porque elas vão ficando, os benefícios fiscais vão ficando nas leis eternamente. Portanto, é muito menos transparente, é muito menos eficaz e enfim, muito mais estrutural, acaba por ficar estrutural. Neste caso, em relação à empresa que o professor Isaac referiu, isso não tem nada a ver com benefícios fiscais. Isso é um abuso em qualquer parte do mundo civilizado. Porque é que uma empresa
aliás, depois já falo um bocadinho, porque é que uma empresa tem um benefício fiscal se ela não deixará de fazer nada que está a fazer, não o tendo. Por isso é que eu faço uma distinção, faz toda a gente uma distinção muito importante entre os verdadeiros benefícios fiscais, que fazem sentido, que são os estímulos ou incentivos. Sim, senhor. O Estado de Minas Gerais, quer que se instale uma empresa em Minas Gerais e concede um conjunto de benefícios fiscais, que são estímulos ou incentivos. Isenção no IRPF, sei lá, outros benefícios fiscais, inclusivamente taxas notariais, um pacote de benefícios. Mas a outra parte, a empresa, tem um compromisso. É algo bilateral. Compromete-se a fazer um investimento de tantos bilhões de reais. Ou a criar tantos milhares de postos de trabalho. Ou a ficar vinculada a que as encomendas da empresa sejam feitas na zona, que os empregos sejam feitos na região. Ora, há aqui uma contrapartida. Portanto, os estímulos fiscais é um pouco da acata. Estes também. Que é o caso aqui do investimento em Portugal, que é a Auto Europa, que é um investimento alemão, até o contrato em Portugal, os benefícios fiscais podem ser contratualizados. A empresa tem um pacote de benefícios, muitas vezes também são outros, além dos fiscais, e ela compromete-se a determinadas metas. E se não cumprir as metas, tem que repor os benefícios fiscais. Agora, os benefícios fiscais gerais, estes são muito perigosos, porque são falsos benefícios fiscais. E o que é falso benefício fiscal é pura e simplesmente um privilégio. Há pessoas, grupos, entidades que têm direito a privilégios fiscais que negociam, enfim, um bocado, não de acordo com o dito processo legal democrático, mas por outras vias. Ô, Isaac, vocês fizeram um levantamento, está na internet esse levantamento das empresas com maiores benefícios? Ô, Nassif, nós vamos colocar na internet, estamos trabalhando nisso. Agora, nós não vamos furar o nosso diretor que vai falar na palestra lá no primeiro dia. Tá. Então, nós vamos divulgar, assim. Eu estou aqui pegando o professor Casalta, né, falando desses privilégios. Tem um que não está nesse levantamento, um importante, que é, no Brasil, a isenção sobre os lucros e dividendos recebidos, que nós não tratamos aqui como benefícios fiscais, então não consta do levantamento, mas nós vamos agregar esse dado também, porque certamente se trata também de um... Aí é um problema diferente. Se me permite, eu costumo dizer que o Brasil está, neste momento, apostado em fazer a reforma do século XXI, economia digital, etc. e tal, ecotributação, por aí fora, mas o Brasil não fez a reforma do século XIX. Está para fazer. Que é a da tributação do património, sobretudo da sua transmissão. Por isso é que há ricos muito ricos e muito pobres. E também não fez a reforma do século XX. Essa da exclusão por facto de não benefício fiscal, é tudo, é uma exclusão tributária, que se distingue dos benefícios fiscais. Essa exclusão tributária dos dividendos é uma coisa que não tem paralelo em nenhuma parte do mundo civilizado. Portanto, se querem fazer a reforma do século XXI, têm boa oportunidade para recuperar as reformas atrasadas no século XIX e século XX. Iam obter muitas receitas, iam fazer muito jeito para uma distribuição, para uma redistribuição mais adequada a favor das classes mais desfavorecidas. Portanto, eu aí sou muito claro, o Brasil, enfim, é aquela velha ideia, não sei se é do Condorcet, se é do General de Gaulle, le Brasil, le pays du futur, du futur, du futur, du futur. Bem, é importante que o Brasil seja país também do presente. É isso. Digo eu. Exato. Se for somar todos esses benefícios aí, vocês diriam que de extravagâncias fiscais aí pode chegar a quanto? Pode chegar aqueles 150 bilhões que o Haddad estimou, não? É um cálculo bem feito, sim. Na verdade, é mais que isso, Nassif, porque aquilo ali é o que está calculado nos relatórios da Receita Federal e que foram divulgados os 5 anexos lá da portaria, né? Mas há benefícios que não são computados ali por uma questão, a meu ver, ideológica. Você não computar ali, por exemplo, a isenção sobre lucros e dividendos, porque qual que é a justificativa? Eles dizem o seguinte,
não dá para computar porque não tem um parâmetro. Qual que seria a alíquota do imposto de renda sobre juros e dividendos? Como eu não sei qual que é a alíquota, eu não tenho como dizer qual que é o benefício. Ora, para mim, a alíquota, em princípio, é a mesma para todos. Tabela progressiva, não é isso? Você tira dali. Então, se você botar 1% a menos que a tabela progressiva, o seu gasto tributário é aquele 1%. Você bota 0, é o valor inteiro da tabela. Enfim, mas aí tem uma discussão de critério. Mas eu acho oportuna a fala agora do professor Casalta, no seguinte sentido: realmente nós estamos fazendo no Brasil uma discussão de reforma tributária, mas que não resolve os problemas das reformas tributárias do século XIX e que não resolve os problemas das reformas tributárias do século XX. Então, nós precisamos atacar esses problemas e não parece que não vai ser nessa reforma que está se discutindo no Congresso. Enfim, então é urgente que a gente discuta uma reforma real da tributação sobre renda e patrimônio. Ô, professor, essa questão do uso das terras no Brasil como reserva de valor e tudo, o senhor já disse que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo, né? Mas essa tradição, como é que que tipo de reforma que poderia vir? Não sei se o senhor conhece bem aqui o clima político brasileiro para analisar correlação de força. Mas como é que seria... Eu, em relação à tributação do... Pois não. Sim. Eu, em relação à tributação do património, é certo que a tributação do património tem vindo a sua importância a diminuir. E o imposto sobre sucessões e doações, portanto, a transmissão, mortes causa ou por doação em vida, tem hoje um significado relativamente limitado nos países em que existe. Em Portugal esse imposto desapareceu, mas há um imposto de selo que substitui a taxa de 10% nas transmissões. 10% do património que é transmitido. Mas estão isentos todos os herdeiros legitimados. Portanto, a transmissão para familiares ou cônjuges, para filhos, na vertical, enfim, para ascendentes e descendentes está isenta. Há uma isenção enorme, portanto, e essa transmissão, mas há a transmissão honorosa, normal, e há a tributação, que é a tributação, sobretudo aqui dos imóveis habitacionais em Portugal, é bastante alta, que é o imposto municipal sobre imóveis, e aliás, neste momento até tem um adicional, que é progressivo, de 750 mil euros, até 1 milhão, depois 1 milhão e tanto. Mas eu queria voltar ainda ao problema dos benefícios fiscais. Os benefícios fiscais são despesas. Os benefícios fiscais não é assim fácil de decidir. Os benefícios fiscais para a OCDE são despesas fiscais. E a OCDE, para efeitos de equilíbrio orçamental, exige que nos orçamentos haja uma previsão da receita perdida. Ah, tá. E em Portugal, quando foi nos anos da Troika, nos anos da intervenção da Troika, de 2011 a 2015, publicava-se um relatório anual. No fim dizia assim, este ano diminuíram-se muito os benefícios fiscais. E tinha que comparar. Agora, os benefícios fiscais tinham sido cortados ou diminuídos. Mas agora já se perdeu novamente. Já não estão os fiscais exteriores, mas mesmo a OCDE tem grandes dificuldades, porque eu escrevi um artigo, que é as despesas fiscais, e a OCDE, e outra coisa que eu esqueci de dizer, para a União Europeia, os benefícios fiscais são auxílios de Estado, que normalmente são proibidos pelos tratados fundacionais e pelo direito derivado da União Europeia, são proibidos esses benefícios, como quaisquer os benefícios diretos, porque são contra a concorrência, causam distorções à concorrência. Como sabem, a economia europeia é uma ordem económica concorrencial. E, portanto, também há estes problemas. Certos benefícios fiscais podem ser declarados incompatíveis com o direito comunitário. E aí, às vezes, alguns têm sido. Mas quando eles são muito gerais, em princípio, não põem em causa a concorrência. Todos concorrem na mesma circunstância, todos têm. Mas se forem muito seletivos, sem justificação, podem ter esse problema. E esse problema não é assim tão simples, porque eu descobri muitas situações, por exemplo, a alíquota mais baixa não é propriamente um benefício fiscal. Quando se desenha o recorte da incidência do imposto, diz
há aqui 3 fatias. Uma paga 20 e outra paga 10. Isto é uma política fiscal. É uma política de incidência, ou de exclusão, ou de incidência intensiva, mais ou menos. Não é benefício fiscal. A União Europeia permite 3 taxas de imposto sobre o valor acrescentado, ou melhor, correspondendo ao ICMS brasileiro. Isso é política estrutural. Não é propriamente uma medida excepcional. Mas, todavia, a OCDE, nos casos que considera, noutros não. Portanto, há uma certa grande confusão sobre isso. Uma coisa é aquilo que o legislador, à partida, disse, isto não entra, ou entra menos. Eu quero receitas. Para procurar receitas, vou tributar isto, mas não aquilo. Vou tributar isto mais e isto menos. Isto não é política extrafiscal, isto é fiscal. É uma política de obtenção de receitas, em função das capacidades contributivas. Vai lá, e é uma decisão política. Um governo mais à esquerda, em princípio, põe ali cotas mais altas nos impostos sobre a renda, outro pode ter mais baixas. Isso é política. Não? Isto é política fiscal, não é política extrafiscal. Não é política de beneficiação de ninguém. Beneficia todos na medida da política que é definida, que provavelmente terá sido sufragada no próprio voto democrático. Se os partidos apresentaram programas nesse sentido. Mas mesmo na OCDE há uma grande confusão sobre isso. E é difícil de cumprir aquelas regras que foram cumpridas entre nós, porque a Constituição portuguesa exige que, quando se apresenta o orçamento, também se apresente um relatório de previsão da despesa fiscal que vai ocorrer no ano correspondente. E, normalmente, está lá uma previsão. Tanto os benefícios fiscais no IRPF, no IRPJ, etc. Tá. Mas, normalmente, depois não há o relatório do ano seguinte. Houve 4 anos seguidos, por causa da Troika, mas agora não há mais. Ou melhor, há de haver um dia. Aqui tem uma distorção quando se fala em subsídio e tudo. É quando se discute o aporte do Tesouro do BNDES. Eles pegam o custo da rolagem da dívida, comparam com o custo do empréstimo do BNDES e dizem que a diferença é subsídio. Só que eles não analisam que esse investimento, o financiamento que o BNDES dá, gera empresas que vão trazer impostos, novas receitas, que vão empregar pessoas, que vão ter contribuições, que vão ter fornecedores. A Receita chegou a fazer algum estudo. Eu sei que o BNDES costuma analisar essas externalidades positivas, né? Mas o grande argumento para jogar o custo do BNDES lá em cima é esse suposto custo fiscal que, se for calcular na ponta do lápis, não tem, né? Como é que vocês chegaram a analisar, Isaac? A gente tem os subsídios financeiros, né? Acho que todos os países têm, pelo menos aqueles que querem se desenvolver, né? Você vai ter subsídios financeiros. A gente está aqui focado nos subsídios tributários, né? Pelo menos no contexto aqui do nosso seminário, né? Os dois, é claro, são instrumentos de políticas públicas, né? E precisam ser bem utilizados, né? E há numerosos exemplos de má utilização, tanto subsídio financeiro quanto subsídio tributário, quando ele é feito de uma forma que seja desconectada de objetivos de país, né? De objetivos de Estado, enfim. Ou seja, é necessário que existam, né? E é necessário que eles sejam transparentes para que sejam conectados com um projeto de país, né? Sim, sim. Agora, a OCDE, professor, se for comparar impostos diretos e indiretos da OCDE e no Brasil, vocês chegaram a fazer alguma comparação, não? Isso, com o Brasil não chegamos, mas o OCDE tem um conceito sobre impostos diretos e indiretos, aliás, como também tem a União Europeia. Normalmente os indiretos são os impostos sobre o consumo. Mas isto também, verdadeiramente, é o rendimento do consumo, pois o grande problema é do património. Sejam os estáticos, aqueles que são permanentes, seja aqueles que são de vez em quando se transmite o património, seja aqueles que é permanente, que é o imposto sobre... Mas em relação às despesas, eu já agora queria dizer uma coisa. Os estímulos fiscais ou os incentivos fiscais, verdadeiramente, eles não são despesas fiscais. São despesas fiscais aparentes. Se eu, enfim, contrato uma empresa para fazer um investimento e ela vai ficar durante 5 anos com isenção do IRPJ, não é? Portanto, o Imposto sobre as Sociedades. E provavelmente outras coisas.
é evidente que naquele momento, nominalmente, há ali uma despesa. O Estado não vai receber durante aqueles 5 anos o IRPJ. Mas, e é uma externalidade negativa aparente, nominal naquele momento, mas nos anos seguintes, a empresa emprega trabalhadores, paga IRPF, não é? Paga ISMS. Enfim, paga outros impostos. Quer dizer, o conjunto de receitas fiscais que a empresa produz e que traz ao orçamento do Estado é muito superior aos benefícios que dá. Os puros benefícios fiscais, de facto, são pura despesa, porque o Estado dá e não recebe nada em troca. E mais, as pessoas, se não tivessem o benefício, fariam a mesma coisa. Não é um estímulo, não é um estímulo. Portanto, em rigor, sejam verdadeiros estímulos ou incentivos fiscais, na lógica da cá, toma lá, verdadeiramente, elas são despesas fiscais no momento da concessão, nominalmente, mas elas são verdadeiramente receitas fiscais que acumulam depois nos anos seguintes, se a empresa cumprir os seus compromissos, que é criar um determinado número de postos de trabalho, fazer um determinado número de encomendas à indústria nacional, ou à indústria local, ou ao emprego local, ou, enfim, fazer um determinado volume de investimento por aí fora. Portanto, tudo isso. Portanto, analisando as coisas, não apenas juridicamente, mas do ponto de vista da realidade extrajurídica, um estímulo fiscal bem concedido é um aumento de receita fiscal futura. Portanto, o Estado não perde, até ganha. Não perde em termos de receita. Agora, se for um puro benefício fiscal, é evidente que perde. Portanto, não tem qualquer contrapartida, nem presente nem futura. Professor, um dos argumentos contra a taxação do patrimônio é que hoje, com paraísos fiscais, com a facilidade de tirar capital de um país para outro, esse imposto seria inútil se aplicado, digamos, naquela riqueza mais ostensiva, que é a riqueza dos fundos de investimento. Como é que a OCDE está tratando isso? Isso, em relação aos investimentos financeiros, de facto é complicado. Portanto, aos ativos, naturalmente, quando eu falo aqui em património, estou a falar apenas no património imobiliário, que, em rigor, acaba por ser apenas um património imobiliário urbano. Porque o outro rural em Portugal paga muito pouco, também a propriedade é mínima e não. Ainda paga mais que aquilo que produz. Portanto, embora haja depois indústrias agrícolas, explorações agrícolas, mas essas já pagam o imposto de sociedades. Portanto, pagam pelo lucro que têm. Quanto ao problema, enfim, da circulação de capitais, a livre circulação de capitais a nível praticamente global, isso é um problema complicado. A OCDE até algumas, enfim, procuram, enfim, localizar e saber sobre troca de informações, etc., etc., mas está longe de ser, enfim, de ter uma solução adequada, quer dizer, ir atrás desses capitais vai ser complicado. E, aliás, agora com estas novas formas de riqueza, através dos, enfim, dos ativos digitais, ainda será mais complicado. Mas aí tem que haver um entendimento mínimo a nível global. E penalizar os países fiscais. Porque, de facto, a fuga aos impostos, a deslocalização dos ativos e dos lucros, de uns países para os outros, há dois atores. Há o fugitivo, que é a empresa, que foge de um país, ou coloca os ativos num país onde paga menos, ou não paga nada, se for um país fiscal, ou paga muito pouco, mas também há o próprio receptador, que é o Estado. A Irlanda, a Holanda, a Suíça, o Luxemburgo, Malta, Chipre, etc., são verdadeiramente, os paraísos fiscais, todos eles, são receptadores, enfim, de bases tributárias de países alheios. E às vezes são receptadores de outra coisa, porque muitas vezes esses capitais estão envolvidos em negócios que são por crime. Mas bem, essa parte aqui não entra aqui para a conversa. Mas, portanto, isso é um problema. A luta contra os paraísos fiscais é uma luta que tem que ser levada a sério, se não a nível global, provavelmente não é possível a nível global, mas pelo menos a nível regional, por grupos, a Europa, a América, a Ásia, etc., aqueles onde estão os núcleos, porque isto é uma lógica que se diz aí, mas há tempos uma senhora americana escreveu um livro que é exatamente The Myth of Globalization, o mito da globalização. Ela depois explica que, afinal, the regions matters, portanto, as regiões interessam. E, portanto, ela diz que, afinal, há 3 blocos. Há os Estados Unidos, que têm uma globalização diminuta, porque o comércio dos Estados Unidos com o exterior
é só 40%. As pessoas às vezes não sabem isso, porque nunca criou aquele bloco com o Canadá nem com o México. Opa, deu uma travadinha aí a transmissão da Leymar. A Europa é 64%, portanto, os países da Europa dependem do comércio 100%. Portanto, quero dizer, e é nisto que nos temos fixado também na luta contra a fuga e evasão fiscal, temos que nos lutar provavelmente por zonas, por regiões, e não estar a pensar no mundo inteiro, porque a África e a parte da Ásia não conta pouco para isto, porque de facto são países que estão em desenvolvimento e aliás, tem que ser permitido em termos ambientais, sociais e outros, medidas que os países já estão desenvolvidos e tomaram noutras épocas. Portanto, um país que nunca se desenvolveu, que tenha medidas antiecológicas, antiambientais, como tem o Ocidente, não é razoável. Eles também têm direito a desenvolver-se. Também têm direito a poluir até ao nível que os outros poluíram, acho eu. Quem diz isso diz o resto dos impostos e diz o resto. Acho que essa luta deve ser mais entre grupos, mas entre mais iguais. Estejam iguais, não há razão nenhuma. Mas, de facto, a evasão e a fraude fiscal têm dois atores. Os fugitivos fiscais e os Estados que os acolhem. Também é a responsabilidade deles. Portanto, não é só os malandros das empresas que fogem, nem são só os malandros dos países. São os dois. Há uma corresponsabilidade dos dois. Porque se não fossem acolhidos, eles não iam para lá. Isaac, só para a gente encerrar aqui, quando que vocês vão divulgar esse ranking fantástico aí? Olha, Nassif, estamos trabalhando nisso. Eu espero que na próxima semana, logo após a realização do seminário, a gente esteja divulgando. Eu posso te mandar aí em. Maravilha. Agora, eu quero te dizer aqui sobre essa questão, viu, da tributação da renda e da riqueza. O seguinte, é claro que a tributação da renda, como assim, fluxo, né, ela tem um papel proeminente, né, no Brasil e nos demais países. Agora, quando a gente faz a comparação internacional, nós aqui subtributamos a riqueza assim, a níveis fantásticos, né? O que se paga de imposto territorial rural aqui é nada, né? E assim, existe um certo mito sobre a impossibilidade de se verificar isso, né? Na medida em que você tem os ativos financeiros difíceis de se encontrar por um lado, mas você tem a tradução deles em ativos corpóreos, né, nos países, enfim, você tem aqui todo o patrimônio que está instalado e que absolutamente não é tributado, né? A gente a gente subtributa a renda, especialmente a renda alta no Brasil, ela é muito subtributada, a nossa tributação da renda aqui, ela vai em níveis aí da metade do padrão, na média, mas para rendas altas é muito menos que isso. Isso proporcionou um acúmulo muito grande de riqueza. E esse acúmulo precisa ser tributado, né? Dentro das possibilidades. E há países em que você presume a renda a partir do capital empregado numa certa atividade. Ah, tá. Veja, eu encontrei isso até num relatório da OCDE. Como técnica para se tributar a renda, ele vê, esse cara tem o capital de tanto que está empregado na indústria petroquímica. A renda dele, portanto, deve ser X% disso. Ou seja, há sempre formas, né, de você encontrar o patrimônio e tributá-lo. A gente tem trabalhado aqui nisso e podemos conversar também alguma hora especificamente sobre isso. Tá, João. Queria agradecer muito a participação. Pois não, professor. De facto, só uma palavrinha. De facto, há possibilidades indiciárias, portanto, por índices, de chegar, enfim, ao rendimento, quero dizer. Aliás, no passado era assim. Depois a tributação do rendimento real é uma coisa apenas do século XX. Mas, portanto, há outras maneiras, aliás, depois não pode ser de outra maneira. Bom, queria agradecer muito aí ao professor Nabais, ao Isaac Falcão aí. Essa é a discussão do momento, efetivamente. Muito obrigado, então. Muito obrigado, foi um gosto estar com os senhores. E depois da manhã lá estarei no colóquio, portanto, no seminário, aliás, com todo o gosto. Muito obrigado. Recentemente deu que falar uma casa de 15 metros quadrados que acabou circulando pela rede,
com críticas, com observações e tudo. Vamos tentar entender o que está por trás dessa casa embrião em Campinas, umas casas que geraram muita polêmica. Os nossos entrevistados são a Tamira Gomes, que é coordenadora da ocupação Nelson Mandela, que recentemente sofreu reintegração de posse, e o Alexandre Mandi, que é um dos advogados dessa ocupação. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Eu queria primeiro entender um pouquinho, pedir para a Tamira explicar um pouquinho a ocupação, quando ocorreu, quantas pessoas tem e o que está ocorrendo agora. Então, a comunidade Nelson Mandela tem um histórico de luta desde 2016, né? Onde o começo da ocupação começou ali na região do Capivari, aqui em Campinas. Começou a comunidade, eram 600 famílias, mas infelizmente em 2017, né, abril de 2017, a gente sofreu uma reintegração bastante truculenta, né, que a gente tem para nós que foi um dia de guerra, assim, que a gente viveu naquele dia, e aí as famílias acabaram ficando desabrigadas, muitas conseguiu abrigo em casa de familiares, e outras ficaram na calçada, sendo abrigadas por igrejas próximas, e também por outras comunidades, como Joana d'Arc e Vila Soma. Assim, né, as famílias sem ter para onde ir, né, sem ter também um apoio do município, né, da prefeitura, acabaram ocupando novamente. A gente acabou vindo para essa área que hoje nós estamos, uma área que também não cumpria função nenhuma, né, assim, estava sem cumprir função nenhuma função social há mais de 40 anos, e aí aqui, quando a gente chegou, só tinha matos, inclusive tinha covas abertas, era desova de carro, era um espaço assim que era usado só para cometer crimes, que era usado esse espaço. E a gente, né, fez desse espaço um bairro, né, mesmo sendo com barracos. Aqui a gente, né, acabou ficando em 100 famílias mesmo. As famílias se organizaram, a gente, né, tem rendimento na comunidade, a gente tem as formações, né, e que manteve a luta do mesmo formato que estava na outra. Assim, durante esse período, né, de 2017 para cá, a gente enfrentou várias ameaças de despejo, né, de reintegração de posse, e também sendo obrigado a gente fazer atos, né, a gente estava sempre fazendo manifestações, inclusive uma delas foi na frente da casa do antigo prefeito, que era o Jonas Donizete, e aí a gente reivindicando a todo momento o direito do cidadão, que era ter uma moradia digna. Com isso, no ano passado, né, após várias ameaças de despejo, no ano passado a gente estava com uma ameaça já que a gente, né, tentou pedir apoio, pedimos apoio da prefeitura por via a protesto mesmo, né? E eles se manifestaram com a proposta de fazer o loteamento, que seria numa área pública, próximo da onde a gente ocupa atualmente, e veio a proposta se o Mandela aceitaria, né? Claro que todas as famílias fariam a compra, a proposta era fazer o loteamento e as parcelas seriam valores popular, né, com 10% do salário mínimo das pessoas, e, né, a gente teve como uma grande vitória, porque, né, o movimento que estava para sofrer reintegração de posse conseguiu fazer uma grande virada no jogo, tendo essa proposta da prefeitura. Então, deu né, foi levado isso ao juiz, sendo informado e pedido mais prazo para que as famílias permanecessem aqui até que o loteamento estivesse pronto para receber as famílias.
Com isso, a gente foi fazendo várias reuniões com a prefeitura durante o ano e informando também a dificuldade que teria as famílias de construção, né, no novo loteamento. E aí, em dezembro, eles fizeram a proposta dos embriões para as famílias, que pelo menos, né, trouxeram a proposta que seria de 15 metros, né, que teria um mínimo de infraestrutura, que seria, né, instalação de água, de caixa de gordura, né, teria uma caixa d'água, várias pelo menos o acesso básico dentro dos embriões, e tendo em vista que a gente teria que fazer a mudança com o que a gente tem hoje dos barracos, porque infelizmente as famílias, né, não teria como estar comprando até novas madeiras por questão financeira mesmo, né, e a gente teria um recomeço da mesma forma que foi aqui no Mandela. E aí essa proposta foi uma excelente proposta, porque senão a gente, né, sofreria a reintegração e mudaria para nova área com o resto dos barracos aqui. A reintegração estava para ser cumprida em dezembro, né? Acho que o doutor, a parte jurídica, ele consegue explicar melhor. E aí veio essa proposta com pedido de mais prazo para o juiz e a construção sendo feita dentro de 4 meses, e com o tempo que acabou não ajudando muito, pediu para mais 2 meses, que no caso seria entregue agora no mês de junho e julho. Alexandre, a Constituição é claríssima nessa questão da função social da propriedade. Nós tivemos aqui uma cena dantesca, que foi aquela desocupação do Pinheirinhos, em que até o pessoal do Tribunal de Justiça foi acompanhar, uma das coisas mais violentas que aliás, uma mancha indelével na carreira política do próprio Geraldo Alckmin aí. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo, como é que ele responde a essa questão constitucional? Bom, primeiro, Nassif, parabéns aí pelo trabalho e obrigado aqui pelo espaço. A gente precisa realmente pontuar dentro dos órgãos de imprensa sérios e que compromisso com a efetiva transformação social, ouvir as famílias, e o relato que a Tamires fez aqui que sintetiza isso. No âmbito jurídico, não só acompanhando a situação do Pinheirinho, Vila Soma e tantos casos onde desembocam numa reintegração de posse trágica. E nós não podemos deixar de pontuar que na situação da ocupação Nelson Mandela, o drama da tragédia do que aconteceu na reintegração de posse no Jardim Capivari, em Campinas, em 2017, e uma propriedade que até hoje não cumpre qualquer função social. Se for lá, o terreno está parado, abandonado. E, Nassif, realmente o judiciário ele acaba muitas vezes chancelando essas práticas abusivas. Por exemplo, nessa questão atual, nesse turbilhão das últimas 3 semanas da situação do Nelson Mandela, e vamos falar do embrião sanitário de 15 metros, mas parece que o judiciário está blindado. Ninguém perguntou qual é a situação da área atualmente ocupada, que não cumpre nenhuma função social e que a Tamires descreveu. Ninguém questiona quais os instrumentos e as possibilidades que estão na legislação atualmente vigente e não foram utilizados. É verdade que esse caso traz algumas especificidades, Nassif, e eu acho que é importante a gente trazer aqui para quem está nos acompanhando. A primeira questão, a Tamires fez todo o histórico, eu vou fazendo paralelamente no âmbito jurídico. Normalmente há uma ocupação de moradia numa área pública ou particular, e vale dizer, a área pública também tem que cumprir função social, mais ainda que deveria estar cumprindo a função social diretamente, é um poder-dever da administração pública cumprir a legislação urbanística e ela tem que dar uso social para o seu solo. Então, mais ainda. Mas a gente ocupou uma área particular, que toda a descrição que a Tamires fez. E aí, nessa disputa, não houve uma decisão, como normalmente até acontece, de uma liminar de reintegração de posse. O juiz da 4ª Vara da Vila Mimosa do Foro de Campinas, ele fez uma audiência de justificação no local e buscou uma mediação com o proprietário,
sobre possibilidades ali de desenvolvimento da área, porque a gente apontava que havia, e isso é importante, não é uma relação meramente entre particulares, as famílias ocupantes e um proprietário que mesmo que não cumpra a sua função social, a diferença entre proprietário, né, posse e propriedade. Mas ali, concretamente, o que foi importante? Que a gente conseguiu trazer a prefeitura como responsável, e ali nos autos, só complementando o que a Tamires pontuou, é que na transição ali antes da pandemia, nós conseguimos avançar para uma situação muito importante. Mesmo com o juiz falando, ele trata como invasão, não entra numa discussão do uso social da propriedade, ele avançou de questionar que a prefeitura tinha responsabilidade nisso. E aí o movimento pontuou o seguinte: a área adjacente ali tem uma área pública. Se a gente não pode, se não deveria ter desapropriação por interesse social, deveria aplicar REURB, deveria fazer um monte de coisa, mas não fazendo, no mínimo você tem que garantir essa área pública para as famílias. E aí foi toda uma disputa, daí veio pandemia, veio as alterações dos governos, mudanças de secretários, mas objetivamente veio a transição para realocar para essa área pública. E veja, o judiciário não ficou preocupado se as famílias iam morar, na época ainda nem tinha nenhum embrião sanitário, era basicamente, aspas, saiam da área particular e vão para essa área, ponto final. E aí a gente discutiu o seguinte, mas a gente vai sair, vai construir infraestrutura, porque a briga daí no primeiro momento vai sair e vai ter um terreno baldio. Não, vai ter infraestrutura. Foi uma briga gigante, a prefeitura falava que não tinha verba, a gente conseguiu brigar com muita mobilização, ocupando o gabinete da prefeitura, manifestações históricas, apoio de muita gente, enquanto movimentos sociais, para garantir que a prefeitura desse um uso social para uma propriedade pública, garantindo as 100 unidades para as famílias do Mandela, mas também para outras famílias que estão em auxílio moradia, que já tinham sofrido reintegração de posse. Ou seja, é uma solução importantíssima no sentido de dar um uso social para essa propriedade pública. Mas daí a gente entra nas próximas duas questões. A primeira, em relação a esse loteamento dessa área pública, ia fazer só o loteamento, ia demarcar as famílias pagando, então não tem nada de graça, não é favor, não é... tem a contrapartida financeira, mas a gente conseguiu numa condição de financiamento boa por conta do Fundap, um fundo de habitação que tem no município e que deve ser, inclusive, né, utilizado, demandado. E aí a gente vai para o judiciário e fala, vai construir toda a infraestrutura e daí as famílias vão colocar os seus barracos, as de madeira em cima, não faz sentido. Então, a importância de ter o saneamento, que hoje, na área atualmente ocupada, não tem que ter a estrutura. Aí brigamos e conseguimos isso. Aí a prefeitura... Desculpa, só para concluir, aí a prefeitura vai lá, ela faz a infraestrutura, a gente chora emocionado, é uma vitória, ter infraestrutura, ter saneamento, água, luz, isso não é pouca coisa, mas daí a gente fala, e em cima disso? E aí a gente passa a discutir com a equipe técnica, servidores louváveis da prefeitura, arquitetos e urbanistas, para discutir falando, vamos fazer então o projeto que é histórico, que existe várias políticas habitacionais, e em Campinas tem a Coab, que é uma empresa pública municipal que deve realizar casas habitacionais. E aí eles apresentam para nós 3 tipos de planta de 45 a 60 metros para fazer no lote de 90 metros. De novo, a gente super contente, porque as famílias falando, nossa, eu nunca imaginei que eu ia poder escolher uma planta, e a gente vendo que era o melhor, todo mundo empolgado. Mas daí a prefeitura fala, mas isso vai demorar de 18 a 24 meses, e ainda fala, é verdade, não sei se eu vou ter condições financeiras. A gente falou, claro que verba tem, o município de Campinas tem condição, etc, e a gente lutando para que esse valor entrasse no mesmo 10% de salário mínimo do lote, e aí avançando com isso. Só que a prefeitura apresenta de 18 a 24 meses, leva para o juiz, e o juiz fala que não dá para expandir, porque o proprietário não vai aceitar, etc. De novo, volta a preocupação com o proprietário, que completamente negligente com a sua propriedade, tem todo histórico, né? Tem um imbróglio jurídico gigantesco. Para concluir aqui nessa fala inicial, é dizer que, ao dizer que teria essa dificuldade objetiva do prazo, a prefeitura fala o seguinte, nós vamos construir as casas de 45 a 60 metros, mas a gente não vai ter esse tempo. Diante disso, opção 1, vocês entram lá sem ter casa nenhuma, vocês mudam com seus barracos para lá. Opção 2, vocês vão para um auxílio moradia, e aí sabe-se lá quando depois volta com a casa, que as famílias ficaram com 1000 pés atrás, com razão, pelo histórico. E terceiro, a primeira também não aceitou, a terceira falou, eu faço um embrião sanitário, que é uma estrutura sanitária,
para a caixa de gordura, faço uma estrutura do vaso sanitário e a estrutura de banheiro, e a caixa d'água, e a gente faz um embrião sanitário, que a casa é de 45 a 60, mas faz esse embrião sanitário. Nós levamos isso, aí talvez a armadilha ou o problema. Por outro lado, as famílias falam, objetivamente, eu consigo entrar dentro de uma casa que vai ser a minha casa, que é a alvenaria, mesmo que no embrião. É óbvio que é indefensável uma política pública habitacional de 15 metros quadrados. E o movimento não defende política pública habitacional de um embrião de 15 metros. Isso tem que ficar registrado. O que defende? De que nas contradições da luta de classes concreta, da dinâmica de movimento, não tendo um avanço e disputa, e nós tivemos força em relação à prefeitura e em relação ao judiciário, né? Vale registrar isso. O fato objetivo é, a prefeitura fala, eu faço esse embrião, depois vocês entram. Qual é o grande problema e é o turbilhão das últimas 3 semanas? Saiu expressamente como casas de 15 metros. Todo esse debate é bom para a cidade, porque não tem uma política pública habitacional, é um governo bastante complicado, existe uma equipe técnica de servidores públicos que tem ajudado muito na Coab, ajudando, e a gente tem que valorizar, mas a gente sabe que não é um governo que tem a política pública habitacional. No entanto, a conquista das famílias e todo esse processo tem que ser resgatado para a gente ser honesto aos fatos, a gente não ter uma posição distante e quase que, né, dissociada dessa luta concreta das famílias, mas sim dizer categoricamente, os 15 metros, óbvio que é muito pequeno, óbvio que os 15 metros não dão conta para uma condição digna, é óbvio que violenta não só as normas da ONU, como a legislação municipal, que não permite a residência como isso, mas daí a chave da prefeitura não é uma residência, é um embrião sanitário, a casa eu estou garantindo. E aí, com toda essa pressão, inclusive, a gente teve, na quinta-feira passada, uma audiência com o juiz e acertou, inclusive, a prefeitura assumindo o compromisso do financiamento da casa, e não só do embrião sanitário, da casa. Só que o juiz insiste em não dar o prazo, não amplia isso, por conta do proprietário, e aí as famílias têm que mudar nessa condição de extrema vulnerabilidade. Esse é o quadro atual. Ou seja, o proprietário que não vai fazer nada com o terreno e o juiz não tem acessibilidade. Não, meu Deus do céu, mas onde será que esse pessoal se formou na vida? Mas que crueldade, rapaz! Quantas crianças tem aí na ocupação, Tamires? A gente tem 112 crianças de 0 a 12 anos e mais 25 de 13 a 17 anos. Ou seja, bastaria o juiz pegar um terreno que ninguém usa e dar um prazo maior para ter tudo pronto. Que coisa. De qualquer modo, é um momento histórico aí, o fato de vocês terem conseguido tudo isso aí. De onde que vieram os apoios aí, Tamires? Olha, a gente tem uma rede de apoio assim, bem ampla, com estudantes da Unicamp, e até mesmo tem partido, né, o PT, o PSOL, o PCdoB, tem uma galera que é de esquerda, mas que não está aqui no meio, não faz parte de nenhum núcleo, e tem a galera da Economia de Francisco, tem as Brigadas Populares, que é um movimento que atua dentro da comunidade desde o começo da ocupação, né, desde 2016, que nos ajuda nas formações, né, nas atividades aqui dentro. Tem um grupo gigante aqui de pessoas. É gozado que a imprensa que insiste tanto na terceira via, será que não entendem que essas soluções não são soluções de esquerda ou direita, são soluções que conquistam a opinião pública? Alexandre, como é que é o relacionamento dessa ocupação com outras ocupações? De que maneira que se dá? A ocupação na Sumandela, ela é das ocupações mais importantes da região metropolitana de Campinas, justamente porque ela teve uma ampla solidariedade quando sofreu uma duríssima reintegração de posse, é considerada na CIF a maior reintegração de posse feita no estado de São Paulo depois do Pinheirinho.
era 600 famílias, a polícia colocou fogo nos barracos, foi uma situação dramática, as famílias ficaram dormindo ao lado ali com seus poucos pertences, conseguiram retirar na rua, literalmente, a prefeitura se recusou a conceder um galpão para atender as famílias ali numa situação emergencial, não aceitou apelos por exemplo, da própria Comissão de Direitos Humanos da OAB, vários parlamentares, no nível municipal, no nível federal e estadual, na situação limite, né, aquela situação conflituosa, a polícia entrou às 5h30 da manhã atirando, e isso ganhou um grande apoio. Por outro lado, depois, a ocupação Nelson Mandela, ela recebeu essa solidariedade quando ela recebe na área de recuo, né? As famílias foram, algumas para alguns familiares, de favor ali, né, numa condição muito precária, e algumas famílias foram para a ocupação Joana d'Arc, que é uma ocupação impulsionada pela CMP, e a Vila Soma, com o apoio também do MTST em Sumaré. E aí teve um vínculo regional muito grande. Depois disso, nesse período de pandemia, houve uma campanha muito importante, que é a campanha do Despejo Zero, que foi fruto também de uma articulação muito grande de vários movimentos, tem a DPF 828 no STF, que contribuiu, e a gente usou isso, inclusive, nos autos do processo do caso do Mandela. Então, foi muito importante essa articulação feita com muitos setores, manifestações muito grandes realizadas em Campinas com o movimento, além do MST, né, que tem a ocupação Marielle Vive aqui na região, em Valinhos. Então, essa articulação foi sempre muito importante. O que a gente avalia, Nassif, dessa sua também fala inicial, agora ali depois do que a Tamires falou, é que essa insensibilidade é um pouco também de talvez um erro, de assim, nós não estamos fazendo a defesa da prefeitura, inclusive achamos que a prefeitura poderia ter brigado com o próprio juiz e com o judiciário, em condições, inclusive, maiores, de dizer, não vou fazer um embrião sanitário de 15 metros, vou fazer a casa, segurou até agora, segura mais um pouco, inclusive tem uma série de alternativas, inclusive jurídica, que poderiam dar conta. O que, na verdade, a gente tem é uma situação que parece interessante para alguns setores da direita, da elite. Basicamente, a gente tem ouvido isso aqui, Nassif, de assim, 15 metros tá bom para pobre, né? 15 metros, ainda tá reclamando, estavam nos barracos. Isso é uma visão diferente da gente entender que é uma conquista depois, Nassif, eu preciso dizer isso porque isso foi falado em audiência, fazendo as suas necessidades em 6 anos, em saquinhos, porque não tinham nem fossa, conseguir ter um saneamento é muito importante, isso não tem que ser menosprezado. Agora, os 15 metros, é evidente que como as famílias, numa assembleia importante, agora há 2 semanas, numa sexta-noite, falaram, o fogão está batendo no pé da cama, não vai caber as crianças, a situação é dramática, mas é alvenaria, e eu vou ampliar a minha casa, e agora vai ser minha casa, isso não é pouca coisa. Agora, por que não tem mais tempo? Por que não... no judiciário não se questiona a propriedade particular atualmente ocupada, já fica aqui, né, para avaliar, do mesmo jeito que o Mandela 1, no Jardim Capivari, que não tem nenhum uso social, hoje, depois de 6 anos da reintegração, o que dizer do que vai acontecer com essa área atualmente ocupada, depois que as famílias saírem e irem para a área pública. Nós apostamos aqui, o que vai acontecer lá, vai continuar sem qualquer uso, e assim tantos casos, né? A conclusão é que a política habitacional, e que fique também registrado, que por parte das ocupações de luta, como o Mandela e outras, nós não defendemos uma institucionalização de que, vamos fazer política pública com 15 metros de embrião, que é o discurso da direita agora, porque tá bom, tá vendo? A turma aceita. Isso não é verdade e seria injusto com as famílias que estão lutando, seria injusto de não resgatar toda essa história. Quem está buscando legitimar esse discurso de que tá bom 15 metros é o outro campo, é uma outra turma, é o editorial do jornal Correio Popular de hoje, aqui o principal jornal da cidade de Campinas. Então, eles estão querendo fazer isso, pautar isso, e a oportunidade que a gente tem de espaços aqui, Nassif, é de justamente contrapor para dizer, dando voz a quem está na luta diariamente, o corpo de assessoria jurídica, o corpo de assessoria urbanística, porque, veja, tanto a gente lá no meio jurídico fala, poxa, mas vocês defendem o movimento de moradia, como que vocês aceitam 15 metros? A gente fala, poxa, é muito mais complexo, quanto tempo eu tenho para explicar? E no urbanístico também, nós temos arquitetos e arquitetos que ajudaram nisso, inclusive agora estão numa etapa importante, porque está falando, viu, vai ampliar, mas como que dos 15 metros vai ficar os 60, a questão do telhado, a questão de garantir o mínimo de espaço, a gente está brigando. Agora, o mundo real, não meramente, aspas, correlação de forças formal, é a luta concreta. Agora, essa luta tem atores,
tem o poder executivo, tem o poder judiciário, o legislativo, nós temos uma minoria na Câmara, mas temos apoios da bancada do campo da esquerda, são 6 vereadores e vereadoras que apoiam e ajudam, mas a gente precisa fazer esse chamado para agora não ficar essa coisa de que vai fazer a política pública de 15 metros e está tudo bem. Nós não aceitamos isso enquanto política habitacional institucionalizada e que fique dado o recado. E a prefeitura precisa ampliar. Se ela não fizer, nós vamos cobrar, como a gente está cobrando, o próprio deu repercussão que até o presidente Lula falou, né? Então a gente vai falar, Lula, amplia a casa, amplia, o embrião sanitário é de 15, qual é a ampliação que agora está permitido do Minha Casa Minha Vida ter verba específica de ampliação, amplia para 60. Governo estadual, com todas as divergências com o governo Tarcísio, existe uma estrutura de política pública, o que está sendo feito? Agora, não podem desrespeitar e menosprezar a luta da população organizada que sofre tanto, e é isso que a gente faz esse apelo, e espaços como esse nos dão a oportunidade para fazer esse debate. E cá para nós, esses movimentos sociais, que nem o que vocês representam, é a parte mais dinâmica do país, de um país sem políticas públicas. Eu acompanhei aqui bem o Ocupe 9 de Julho também, a solidariedade de arquitetos, de psicólogos, esse é o Brasil real, não é esse Brasil de juiz sem alma e sem coração. Pessoal, parabéns aí, um grande abraço para vocês, viu? Obrigada. Obrigado, Nassif, um abraço.